amigos. Mais uma vez estamos aqui retornando para darmos continuidade ao nosso trabalho, ao nosso estudo do livro Perispírito. E hoje vamos continuar a apresentação, que esse segundo capítulo do livro é um tanto extenso e requer que a gente pormenorize bastante para que não haja nenhum tipo de dúvida, porque estamos nos reportando principalmente a dados científicos que precisam ser esmiuçados e trabalhados. Então, hoje vamos dar continuidade às propriedades do perispírito, que é o segundo capítulo do livro. Então, creio que a tela já foi aberta e nós paramos aqui. E vamos falar hoje de mais uma propriedade do perispírito, que é a densidade. Então, companheiros, o perispírito, que é o agente da alma, que é o espelho da alma, como sabemos, segundo Lamennais, está lá no Livro dos Médiuns, item 51, não deixa de ser matéria, ainda que de natureza quintessenciada. Sabemos, vamos repetir, que o corpo espiritual, ou psicossoma, ou campo morfogenético, é uma sinonímia bem grande, esse corpo ele é oriundo do fluido universal, do fluido cósmico universal, através de transformações moleculares que desconhecemos a miúde. Apenas sabemos isso, que o perispírito nada mais é do que uma transformação do fluido universal. Então, como tal, todo perispírito apresenta uma certa densidade que se relaciona com o grau de evolução da alma. Então, já passamos a entender que quanto mais a alma é evoluída, menor será a sua densidade. O perispírito será mais sutil, mais quintessenciado do que ele já o é. Então, é muito importante entendermos isso para darmos a nossa contribuição, a nossa evolução moral, para que o perispírito se ressinta disso, ou seja, torne-se menos denso. Então, isso aqui está no Livro dos Médiuns. A densidade perispirítica, ela varia de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, escreve Kardec, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, os imperfeitos, da terceira ordem, segundo a classificação kardeciana, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Então, os espíritos muito materializados, os imperfeitos, mas ainda muito afeitos, muito atrelados às questões materiais, às forças materiais, eles conservam por muito tempo as ilusões dessa vida terrestre, dessa vida material. E, consequentemente, podemos entender que o perispírito, então, ele é mais denso nesses irmãos inferiores, nesses irmãos imperfeitos. Então, isso é muito importante estar aqui, tanto que eu coloquei em destaque. A densidade psicossômica ou do perispírito varia, pois, de acordo com a evolução do espírito, ditando, então, também seu peso, que nós vamos ver mais à frente, a ponderabilidade e também a sua luminosidade. Em
Resumo: quanto menor a densidade do perispírito, menor seu peso e maior a sua luminosidade. Então, espíritos evoluídos, espíritos que já estão à frente, eles trazem uma densidade menor do perispírito. E, consequentemente, sua ponderabilidade, menor seu peso. E eles são mais luminíferos, mais luminosos, mais irradiantes. Então, isso é fundamental guardarmos isso. Repetindo, quanto menor a densidade do perispírito, menor seu peso e maior a sua luminosidade. Visto isto, já vamos sair da densidade perispirítica ou psicossômica e vamos adentrar a uma nova propriedade que falamos agora há pouco, a ponderabilidade. Bom, formação de matéria sutil, quintessenciada, o corpo espiritual, o perispírito em si, não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida. Assim, sob o aspecto físico, seria praticamente imponderável. Então, está claro aqui que qualquer ou quaisquer instrumentações conhecidas, nós, seres encarnados, realmente fica impossível nós detectarmos um peso, uma ponderabilidade para o perispírito. Então, sob o aspecto físico, seria praticamente imponderável. Não obstante, na dimensão espiritual, cada organização perispirítica tem seu peso específico, lá na dimensão espiritual, que vai variar de acordo com a sua densidade, ditada, sobretudo, como visto, pelo estado de moralidade do espírito. Então, está bastante claro, isso é extremamente instigante, emulador para todos nós nos desenvolvermos no campo moral, que aí acarretaríamos ao perispírito, obviamente, um menor peso específico, e também uma densidade menor. Tudo dependerá, basicamente, pelo estado de moralidade do espírito. Olha o que a André Luiz nos afirma. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, uma das obras do nosso querido André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Nossa posição mental, afirma André Luiz, determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Então, tudo dependerá de nossa posição mental para termos um padrão vibratório de acordo, consentâneo à nossa posição mental. E isso determinará o peso do nosso perispírito, do nosso envoltório espiritual. E aí traríamos, então, consequentemente, essa condição para encarnarmos num determinado habitat. Sabemos, só recordando, como a reencarnação se proporciona, ou melhor, se demonstra. Como acontece? O espírito, então, com a essência que ele não perde, com a sua identidade perispirítica, ele, então, vai retirar dos fluidos ambientais, daquele planeta em que ele está sintonizado,
simbioticamente falando, que ele está afinizado, ele vai retirar dos fluidos ambientais, que ele pode tirar desses fluidos a parte mais sutil ou a parte menos sutil, para então formar a sua estruturação e reencarnar neste determinado planeta. Então, mesmo que ele queira, sendo imperfeito, ele não vai conseguir encarnar num orbe superior. Primeiro, porque ele não tem condições em sua essência, em sua formação, em sua identidade, em sua substância. Ele não tem. E, obviamente, por não ter, ele não vai poder reencarnar neste planeta, terá que reencarnar num planeta em conformidade com a sua condição evolutiva, que vai se expressar no perispírito. Então, ele vai retirar dos fluidos ambientais. Quais seriam esses fluidos ambientais? Nós temos forças materiais compondo esses fluidos ambientais. Forças nucleares, tem a fraca, tem a forte, tem o sistema gravitacional apropriado àquele orbe, tem os campos, as forças eletromagnéticas. Então, ele vai retirar esses elementos do fluido universal, ou melhor, digo, perdoe-me, dos fluidos ambientais, para poder reencarnar naquele planeta que ele está sintonizado, que ele está afinizado. É dessa forma que tudo funciona. E André Luiz foi muito claro aqui para todos nós. Nossa posição mental estará de acordo com o nosso padrão vibratório com a nossa evolução. Certamente, evolução moral. Olhem só, anota Emmanuel, que o perispírito obedece a leis de gravidade no plano a que se afina. Então, o perispírito, consentâneo, aquele plano em que ele está afinizado, ele obedece às leis da gravidade, daquele orbe, como disse agora há pouco, sistema gravitacional, a lei de gravidade, que estará, obviamente, de acordo com a evolução daquele espírito que irá encarnar naquele planeta. As leis de gravidade, essas leis, essas forças, pertencem aos fluidos ambientais daquele orbe. Então, ele vai ter que obedecer às leis da gravidade, retirando, né, o sistema de gravidade desses fluidos ambientais que eu acabei de referir. Isso está lá no livro Roteiro, da Federação Espírita Brasileira, significando que, embora possa parecer fisicamente imponderável, ou seja, sem peso, do ponto de vista físico, material, porque não é matéria densa, o perispírito não deixa de apresentar um certo peso, variável em cada região ou esfera, visto que, de qualquer forma, sendo matéria, ainda que tênue, ainda que quintessenciada, submete-se aos princípios gravitacionais imperantes no meio em que se situa e do qual se nutre. Então, tudo segue, né, a uma lei, a lei de atração. Nossos espíritos serão atraídos para os meios que estarão de acordo com a nossa evolução. Consequentemente, vamos nos submeter aos princípios gravitacionais, né, que pertencem aos fluidos ambientais daquele orbe. É uma questão energética, é uma questão fluídica, das quais não podemos nos isentar.
Só vamos modificar isto para outros princípios gravitacionais mais tênues, fluidos ambientais mais sutis, quando também nos melhorarmos. E a melhora é uma só: é a melhora moral, é a evolução moral. Entende-se, então, como o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos de psiquismo degenerado, que marcam as dimensões trevosas, ou naturalmente atraído para níveis superiores, condizente com sua condição mental, a dizer, moral. Então, o espírito desencarnado sentir-se-á chumbado pelo seu peso, pelo peso do seu corpo espiritual, vai se sentir realmente pesado, chumbado aos pântanos do psiquismo que ele próprio degenerou-se, né? Que marcam as dimensões trevosas, as regiões densas, muitas vezes as furnas, ou, se ele for evoluído, moralmente evoluído, ele será atraído para níveis superiores, que estará condizente com a sua condição mental, com a sua condição moral. Vocês notem aí que tem uma referência bibliográfica número 5. Vamos a ela. A ideia da existência do corpo espiritual com peso específico não é nova. O célebre teólogo e filósofo Johann Caspar Lavater, já citado, ligado ao movimento místico de Jacob Boehme, escrevia no século XVIII, em correspondência que mantinha ele com a imperatriz Maria Feodorovna, da Rússia. Então, foi uma carta escrita em Zurique, na Suíça, em agosto de 1796. Só a título de lembrança, o célebre teólogo e filósofo Johann Caspar Lavater foi uma das encarnações de Eurípides Barçanufo. É muito importante nós citarmos isso, porque historicamente já se sabe que Johann Caspar Lavater foi uma das encarnações de Eurípides Barçanufo. Então vamos à carta escrita para a imperatriz Maria Feodorovna. Cada alma separada do seu corpo, livre das prisões da matéria, corpo denso, ela se apresenta a si própria tal como é na realidade. Por isso eu disse agora há pouco, anteriormente. Somos o que somos. Nossa realidade, não podemos fugir dela. O que podemos é modificá-la. Então, por conta de não modificar, ou melhor, por conta dessa realidade que nos é peculiar, nós vamos encarnar em orbes que estarão de acordo, em conformidade com a nossa estruturação. E aí, como disse, o espírito para encarnar, sem perder a sua identidade, sem perder a sua essência, ele vai para um orbe afinizado energeticamente com ele. Será naturalmente atraído. Então não tem como fugir, né, desse princípio. E aí voltamos a repetir, ele vai recolher dos fluidos ambientais, que são transformações do fluido universal, os elementos para compor o seu perispírito e poder encarnar neste orbe. Os fluidos ambientais temos, né, os princípios gravitacionais, a lei de gravidade, as forças nucleares, né, eletromagnéticas, compatíveis com a situação daquele orbe.
Assim, continua Johann Caspar Lavater, ela manifestará irresistível tendência a dirigir-se para as almas que lhe estão em afinidade e a afastar-se das que lhe são dessemelhantes. Então vejam aqui que as almas vão se procurar de acordo com as suas afinidades. E as que são dessemelhantes, não vai realmente haver atração, porque energeticamente são diferentes. Por isso, né, cumprindo-se a lei de atração e repulsão. Essas que são dessemelhantes, naturalmente haverá uma repulsa, por não haver um casamento e uma combinação adequada. Seu peso interno, intrínseco, como que obedecendo à lei da gravitação, como já falamos, atrai-la aos abismos insondáveis. Ao menos isso assim lhe parece. Ou, segundo seu grau de força, lançá-la-á qual uma chispa, uma fagulha, por sua ligeireza, aos ares, e ela passará rapidamente às regiões luminosas, fluídicas, etéreas, sutis. Vejam que interessante isso. Isso realmente é um grande chamamento para as nossas reflexões. Ou vamos nos aprimorar, vamos nos individuar, como diz o nosso querido Carl Gustav Jung, para que esse grau de força seja lançado qual uma chispa, por sua ligeireza, aos ares, para sermos, então, rapidamente transferidos para regiões luminosas, fluídicas e etéreas. Agora, se permanecermos na condição egoística de ser vaidosa, orgulhosa, prepotente, nós seremos atraídos aos abismos insondáveis, indescritíveis, e sempre obedecendo às leis desses orbes, desses abismos insondáveis. Muito importante entendermos isto. E diz mais: a alma, por seu senso íntimo, ela conhece o seu próprio peso. Como a gente reconhece o nosso próprio peso. E é este, ou seu estado de progresso, essa ponderabilidade, o seu peso, que é diferente em todos nós. A ponderabilidade é maior ou menor, de acordo com a evolução espiritual. É esse estado de progresso que a impele a alma para diante. Prosseguirmos no nosso processo de purificação, sublimação. Ou para trás, havendo a retrogradação, ou melhor, o espírito não retrograda, desculpe, o retrocesso. Não podemos esquecer que o espírito não retrograda, ele retrocede, ele degrada-se pelo seu livre-arbítrio, por suas escolhas. Ele não perde os valores conquistados. Então, para trás aí, né, não significa retrogradação, e sim degradação. Ou para os lados, no processo de estagnação. E seu caráter moral ou religioso é que lhe inspira certas tendências particulares. Então, se ele tiver um caráter moral avançado, religado à parte espiritual, isso vai inspirá-lo a certas tendências particulares evolutivas de aprimoramento. Então, o bom espírito elevar-se-á para os bons. Será atraído para eles em virtude da necessidade que sente do bem.
Vejam que maravilha. Então, o bom espírito se elevará para os bons, porque vai haver sintonia, vai haver ali um acoplamento fluídico pela identidade de valores. Então será atraído para eles em virtude da necessidade que ele sente do bem. Já o perverso ou o mal será forçosamente empurrado para os perversos ou maus. A descida precipitada das almas grosseiras, imorais e irreligiosas, sem ter essa religação, sem ter o estado luminoso presente, numen vem de espiritual, para as que se lhe assemelham, será tão rápida e inevitável como a queda do junco num abismo onde nada o detém. Esse é o destino dos perversos, que um dia serão bons. Mas enquanto isso não aconteça, eles vão se sintonizar com espíritos da mesma ordem. Normalmente, quando falamos de perversidade, são aqueles da última classe, da nona classe, da terceira ordem, os chamados impuros. E essa descida das almas grosseiras é tão rápida e inevitável como a queda do junco, num abismo onde nada o detém. Mas sabemos que isso tudo é temporário, tudo é passageiro, que para o espírito existem sempre as oportunidades, desde que ele se arrependa, para então expiarem suas faltas e, a posteriori, passar então para o trabalho de reparação dos seus erros e dos seus equívocos. Tudo isso está no livro O Porquê da Vida, do nosso estimado Leon Denis, que fala da correspondência inédita de Lavater para a russa, a princesa russa, a qual estávamos falando agora há pouco. Bom, vimos então já a densidade e a ponderabilidade. Agora vamos falar da luminosidade. A luminosidade, como a densidade, desponta como uma característica muito pessoal do espírito. Em mensagem coletada por Kardec, lê-se: por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa, que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Então, como vimos anteriormente, o espírito mais evoluído terá uma menor densidade, uma menor ponderabilidade e uma maior luminosidade. Isso nos lembra a transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus se fez luz, para mostrar a nós que ele era luz e que nós alcançaríamos este desiderato mediante as nossas escolhas, promovidas pelo nosso livre-arbítrio. As devidas escolhas. Escolhermos os bons caminhos para nos tornarmos mais tênues, mais sutis e, consequentemente, mostrarmos a nossa luminosidade que está em nós. Lembrando que o Cristo nos falou: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, a intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Ou seja, a luz vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais bruxuleante, cada vez mais enfraquecida, frente às menores imperfeições morais
que carregamos. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim, sendo o espírito de alguma sorte o seu próprio farol, ele verá proporcionalmente à intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se aonde? Na obscuridade. Então vejam que lição maravilhosa, mostrando-nos o caminho que nos aguarda para que a moralidade, sermos espíritos luminosos, ou melhor, espiritualizados, nós vamos então diminuindo nossas densidades e ponderabilidades e aumentando a luz que todos nós temos dentro de nós, no nosso psiquismo profundo, no nosso inconsciente profundo, o reino de Deus que está em nós, a zona crística, o logos de Heráclito e por aí outros sinônimos, caracterizando as leis de Deus que estão em nós. Anote-se a respeito que a luz espiritual, referida pelos espíritos em todas as épocas e lugares, nada tem com a luz conhecida em física, chamada de radiação eletromagnética. Luz espiritual, e os espíritos se dão essa referência, nada tem a ver com a nossa luz, a luz conhecida em física. Relatos diversos, inclusive, de médiuns em desdobramento, ou seja, emancipados do corpo através da semi-libertação perispirítica, dão conta até de que a luz emitida por fontes como a lâmpada fluorescente ou de mercúrio, por exemplo, chega a parecer diante de uma presença espiritual superior uma mera claridade emitida por uma vela comum. Vejam como a doutrina espírita é progressista, como a doutrina espírita abre suas portas ao entendimento. E mais, conferindo a todos nós, concitando a todos nós o caminho a ser seguido. Caminho único, que, aliás, é destinação de todos nós. O aperfeiçoamento espiritual, moral espiritual. Isso é muito importante. Muito bem, hoje praticamente vamos encerrar a nossa apresentação com esse capítulo, ou melhor, com esse item, porque estamos falando das propriedades do perispírito. Hoje já falamos da densidade, já falamos da ponderabilidade, da luminosidade. Porque esse item é um pouquinho mais longo e nos faz entender muitas coisas. Através desse item, eu passei a compreender não só por como o espírito passa através dos corpos densos, mas também como os espíritos podem se alojar nos corpos densos. E aí passamos a entender, que não está nesse capítulo, o fenômeno encarnatório. Porque quando estamos diante de uma concepção, a união do óvulo com o espermatozoide, formando inicialmente o zigoto, ali já tem um perispírito assestado. E fica a pergunta, que muitas vezes eu questionei, ou me questionei, como é que uma estrutura mais sutil, mais quintessenciada, fica ali acoplada a uma estrutura densa, física, no momento da concepção? Se eles são estruturalmente diferentes. Como é que isso se processa?
exatamente compreendendo, como vamos compreender, essa propriedade perispirítica, a penetrabilidade. Porque pode penetrar, trespassar, como pode se alojar. E aí também vamos passar a entender como é que os espíritos, através do perispírito, atuam na organização física. Ou nos beneficiando, através inclusive da cura, se tivermos méritos para isso, ou nos prejudicando, fazendo eclodir, desencadear enfermidades orgânicas específicas. Ou seja, um processo obsidente, obsessivo. Então, quando a gente estuda penetrabilidade e as leis que vamos aqui apresentar, principalmente a última, que na minha concepção é uma lei sedutora, instigante, nós compreendemos tudo. Como é que os espíritos atuam na organização física, se a organização física é de estrutura diferente. Como ele também encarna um perispírito ali assestado, justaposto à formação inicial, que é o zigoto, formação do chamado ovo, ou seja, espermatozoide com óvulo. Então, só entendendo essa penetrabilidade, como é que o perispírito penetra na estrutura física. Nós vamos entender nesse item. Se não vejamos penetrabilidade, a natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais, ou seja, condições mentais do espírito, para que a natureza etérea do perispírito possa atravessar qualquer barreira física. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Por quê? É isso que nós vamos decifrar no estudo da penetrabilidade. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes, anota Kardec. Então, há esse processo de penetrabilidade e, consequentemente, de atravessar os corpos transparentes, como a luz atravessa os corpos transparentes. Matéria nenhuma vai opor obstáculo. Agora, vamos ver como isso funciona. Olhem só. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Isso está em obras póstumas. Observe-se, entretanto, que em níveis menos adiantados, os espíritos muitas vezes não conseguem atravessar os obstáculos materiais. Sabem por quê? Porque simplesmente eles ignoram que podem fazê-lo. É uma ignorância espiritual. A ignorância ou a incerteza diminuem suas aptidões, entendimentos, aptidões, né? A ignorância ou a incerteza. E, lógico, consequentemente, seu poder de ação. Aliás, como informa André Luiz em suas obras, para essa classe de espíritos, também barreiras de matéria mais quintessenciada, que não é a nossa matéria, no plano espiritual, podem surgir-lhes como intransponíveis. Porque esses espíritos ainda ignoram, ainda trazem incerteza e, naturalmente, eles diminuem suas aptidões. Alguns estudos sobre essa propriedade do perispírito, guardemos isto, sugerem que há uma íntima relação entre penetrabilidade e porosidade, qualidade presente em todas as estruturas materiais, inclusive o perispírito,
traz a sua porosidade. Como bem assinalava o clássico Gabriel Delane no livro O Espiritismo perante a Ciência. Então, essa é uma possibilidade dessa relação entre a penetrabilidade e a porosidade. Por isso, eles atravessam, por haver essa relação. Nas narrativas que temos reproduzido, uma coisa, sobretudo, parece estranha. É a facilidade com que esse duplo fluídico, ou seja, a alma com seu corpo espiritual, tá, compondo o chamado espírito, passa através dos corpos materiais. Sem dúvida, há aí um fenômeno extraordinário, mas não sem analogia na natureza. Vamos ver como isso é interessante, né? Trazendo essas correlações, essas conexões da ciência nossa, humana, com a ciência espiritual. Vamos ver essa analogia? Olhem só, a luz e o calor se propagam através de certas substâncias, sabemos disso. Propagação da luz e do calor em algumas substâncias. A eletricidade caminha ao longo de um conduto e sabemos, pelas experiências de Cailletet e de Saint-Clair-de-Ville, que os gases passam facilmente através das paredes de um tubo fortemente aquecido. Estamos falando de matéria. Ora, se os gases passam através das paredes desse tubo, provavelmente pela porosidade encontrada, o que dirá o perispírito? Agora, no caso dos gases para passarem através das paredes de um tubo, tem que haver ou uma pressão ou um calor para que isso aconteça. Uma mobilização calorífera ou pressórica. Então, temos que agir, manipular não só a pressão, como o calor. Para o perispírito, não necessita desses procedimentos. Olhem, todos os corpos são porosos. A porosidade. Não se tocando, os corpos, né, são porosos. E não se tocando, suas moléculas podem dar passagem a um corpo estranho. Os acadêmicos de Florença tinham demonstrado este ponto, fazendo uma violenta pressão, olha a utilização da pressão, sobre a água encerrada numa esfera de ouro. Ao fim de pouco tempo, via-se o líquido transudar, como se fosse um suor, por pequenas gotas na superfície da esfera, quer dizer, ultrapassou a superfície da esfera. Isso por conta da pressão. Verificamos por esses diferentes exemplos que a matéria pode atravessar a matéria. Exemplos físicos. Nos casos que acabamos de citar, é preciso empregar a pressão ou calor, dos quais já falamos, para dilatar as substâncias que se quer fazer atravessar por outras. Então, utiliza-se a pressão ou calor para dilatar as substâncias, para que haja esse atravessamento, né, de uma estrutura atravessar a outra. Isto é necessário porque as moléculas do corpo que atravessa, não adquirindo grau suficiente de dilatação, ficam cerradas, fechadas, umas contra as outras, e torna-se impossível. Então, tem que haver, para haver a dilatação, tem que realmente utilizar-se
do calor ou da pressão, para que então essas moléculas que estavam fechadas, elas se abram. Mas se supusermos um estado da matéria em que as moléculas sejam muito menos aproximadas, não estarão cerradas, fechadas, e eminentemente tênues, poderá ela atravessar todas as substâncias, sem necessidade de manipulação do calor ou da pressão. Um estado material cujas moléculas, né, sejam menos aproximadas e eminentemente sutis, tênues. Já estamos encontrando algumas explicações a esse respeito. É o que se dá com o perispírito, que, formado de moléculas menos condensadas que a matéria que conhecemos, não pode ser detido por nenhum obstáculo. Está muito claro isso. Isso está no livro Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delany, tradução de Carlos Embaçaí e revisão de Lauro Santiago. Muito bem, compreensível assim a inexistência propriamente de barreiras físicas para o espírito, fato que, como visto, poderia ser explicado pelo princípio da porosidade, observável em toda a estrutura material, embora hoje também possa ser entendido, vamos a uma outra explicação, a uma outra hipótese, pelo princípio, além da porosidade, da incompatibilidade de frequências. Vamos ver como funciona isto. Segundo o qual, por exemplo, um raio luminoso azul e outro amarelo, conforme citação do nosso querido Carlos Embaçaí, então um raio luminoso azul e um raio luminoso amarelo. Ainda que se incidirem simultaneamente sobre uma superfície branca, ao mesmo tempo, um raio luminoso azul e outro amarelo, façam com que esta se torne verde. Se cruzarem, interpenetrando-se, não mostrarão qualquer alteração. O raio luminoso azul sendo raio luminoso azul, raio luminoso amarelo sendo raio luminoso amarelo. Não mostrarão qualquer alteração, permanecendo cada qual em sua frequência e com a sua coloração. Então, isso explica a incompatibilidade de frequências, porque são de frequências diferentes, cada qual com a sua frequência. E, no entanto, se agir, se incidir sobre uma superfície branca, tanto o raio azul quanto o amarelo vão fazer com que as duas, né, vão fazer com que essa superfície se torne verde. Ou, da mesma forma, duas moléculas de frequências diferentes, como, por exemplo, a molécula eletrônica e a giratória, não se afetarão. Um raio laser de uso odontológico atuará sobre um nervo de forma indolor, porque este vibrará em frequência diferente da do laser. Então, vejam, né, a incompatibilidade aí de frequências, mostrando, através dessas frequências, que são incompatíveis, mas essas frequências não se afetarão. Tanto o raio laser atuando sobre o nervo, porque este vibrará em frequência diferente da do laser. E assim o perispírito, concluindo, vibrando em certa frequência, concluindo essa hipótese, que nós vamos a uma terceira,
para mim, a mais convincente, a mais eloquente. Assim, o perispírito, vibrando em certa frequência, não seria afetado pelos obstáculos materiais, porque ele está numa outra frequência, incompatibilidade das frequências, de natureza mais densa e, consequentemente, de vibração diferente, porque de frequência menor, ou seja, uma frequência diferente. Muito bem, todavia, se aceitável tal entendimento, quando se cogita da passagem do espírito através do corpo de um encarnado e seu perispírito, conforme se vê na literatura espírita, o tema parece crescer em complexidade, suscitando diversas hipóteses, entre elas, e das mais respeitáveis. Vamos a essa hipótese de que é de Carlos de Brito Embaçaí, esse pesquisador excepcional, retrocitado, já falamos dele, que procura explicar o fato com base em outra espécie de fenômeno, que diz com o acoplamento de certo tipo de ondas de frequências diferentes. Então, o que vai haver? Um acoplamento, uma união de ondas de frequências diferentes. Uma se apropriando das propriedades da outra. E a outra, consequentemente, também. Então, vai haver ali um acoplamento dessas ondas que são de frequências diferentes. Assenta o ilustre pesquisador que uma onda acoplada à outra, olhem só, pode gozar das propriedades dessa outra, quando suas frequências são diferentes, são distintas. Então, dessa forma, as ondas hertzianas do som, ondas eletromagnéticas, compreendidas entre os pulsos telegráficos e a luz, e as de televisão, das imagens, então, som e imagem, que são de frequências diferentes, são capazes de transmitir o som e a imagem de seus programas, acoplando assim as ondas acústicas do som e as luminosas da imagem. Há um acoplamento de ondas de frequências distintas. Por isso que recebemos, né, as ondas acústicas passam, por exemplo, pela parede. As luminosas não. Nós temos uma parede, a luz não vai ultrapassar, né, a parede densa. Então, a luz precisa se acoplar às ondas acústicas do som, para então, havendo esse acoplamento de ondas de frequências diferentes, nós possamos ver na televisão as imagens com som, como a gente vê normalmente. Veja que interessante isto. E como isso nos faz compreender, através desse acoplamento de ondas, a interação do perispírito com a organização material, que são de frequências distintas. Então, o que é que acontece dentro deste raciocínio? O perispírito passa a se apropriar das propriedades da matéria para agir, né, na matéria, fazendo com que ela, por exemplo, no caso do processo encarnatório, comece a sofrer a divisão celular, por ação e comando do perispírito, que, em verdade, está sendo dirigido pela estrutura pensante que é o espírito. Vejam que coisa fabulosa isso. Aí, então, vai haver uma ação do perispírito na matéria. E a matéria, por sua vez, também, como se cedesse, passa a adquirir as propriedades também do perispírito, para que esse conjunto, esse acoplamento de ondas que são de frequências diferentes, possa, então, se manifestar e executar o seu plano. No caso do processo encarnatório, começamos a entender como funciona
a penetrabilidade do perispírito no caso da matéria, porque há esse acoplamento de ondas de frequências distintas. Continuando, é assim que as mesmas ondas luminosas da luz, que não penetram, como eu disse, através dos corpos opacos, como a parede, entram em sua residência, sem necessidade de nenhum vão aberto, e vão lançar suas imagens nos aparelhos que estiverem o quê? Sintonizados com a faixa de frequência do som das ondas hertzianas. Que beleza isto para a gente compreender, porque houve aí, né, um acoplamento de ondas de frequências diferentes para formar, então, a imagem e o som, porque um passou a se apropriar das propriedades do outro. E aí começamos a entender como existe a penetração do perispírito, que pode transpor a matéria, como ele pode se alojar na matéria, se apropriando das faculdades, né, das propriedades da matéria, por um acoplamento de ondas de frequências distintas, como nos fala o Embaçaí. Porque a gente fala muito, né, no processo encarnatório, o perispírito se miniaturiza, se encaixa, se assesta, e ali então, mediante a concepção da união do óvulo com o espermatozoide, que é a matéria, que não é uma matéria sutil, como é o perispírito, então, sob a regência do espírito, começa a promover a divisão celular, para ir formando o embrião, para depois formar o feto. Mas isso ficou uma coisa mais profunda, mais lúcida. Como isto acontece? Porque não podemos esquecer que o perispírito é de uma estruturação e o corpo físico, a organização material é de outra. Como o perispírito vai agir? Então, essa ideia, essa hipótese, eu achei muito interessante. Então, nessa linha, por extensão de raciocínio, pode-se admitir que quando o encarnado, olhem só, o espírito se acopla ao corpo somático, na verdade, o espírito é a alma, princípio inteligente, e o corpo espiritual, adquirindo sua gama de frequência, ou seja, se apropria da gama de frequência da matéria, o que explicaria o fato do espírito desencarnado atravessar o encarnado, por esse acoplamento. Sem incompatibilidades, não vai haver incompatibilidade de interpenetração. O que ocorreria se ambos estivessem volitando no mesmo domínio, mas estão em domínios diferentes? Então, esse estudo brilhante nós vamos encontrar no Jornal Espírita, Federação Espírita do Estado de São Paulo, entendendo fundamentalmente a penetrabilidade do perispírito. Então, tais dados compõem, sem dúvida, uma das mais interessantes tentativas de explicação dessa extraordinária faculdade que tem o espírito de atravessar a matéria, seja a matéria como for, seja qual for a sua densidade. Não só atravessar, como disse, como também atuar, se alojar, como acontece no processo encarnatório e na ação do espírito na organização física, através desses fenômenos, dessas hipóteses de trabalho. Claro que temos muito ainda que nos aprofundar, muitas coisas ainda desconhecemos, como tudo isso funciona em suas minudências. Então, companheiros, vamos encerrar hoje a nossa aula. Já praticamente esgotamos aqui a nossa hora e temos que vagarosamente ir assimilando todas essas ideias
desse estudo maravilhoso do perispírito, desse livro sensacional, e vamos deixar novas propriedades, como vocês estão vendo aí na tela, sobre a visibilidade, para uma nova apresentação, um novo módulo, em que estaremos aqui tentando destrinçar toda essa fenomenologia, ainda muitas coisas inexplicáveis para nós. Mas, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, vamos tentando desenvolver raciocínios, entendendo fenômenos que até então eram muito vagos, como este último que acabamos de estudar, através da penetrabilidade, daquelas hipóteses, da porosidade, da incompatibilidade de frequências, do acoplamento de ondas de frequências distintas, podemos entender como o espírito ultrapassa a matéria e, se ele ultrapassa, ele se aloja também no processo encarnatório e na atuação do espírito, né, em nossos órgãos físicos, em nossos órgãos materiais. Que Jesus nos abençoe por mais um estudo e, certamente, através de novos estudos, vamos ampliando nossos conhecimentos. Que Jesus nos abençoe e pedimos então a permissão para encerrarmos a apresentação de hoje. Graças a Deus, e que assim seja.